Marcos 4, versículo 35. O tema é: a quem ouvir? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Agora, olha o versículo 38. Jesus estava na popa dormindo sobre um travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Versículo 41 diz: E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? O que me chama a atenção dentro desse texto é, se nós pegarmos aqui as narrativas dos evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos, qual é a percepção que nós temos aqui a princípio? Mateus estava no barco, então Mateus escreve aos judeus. Então a forma da escrita de Mateus, ela é diferente. Por quê? Porque Lucas, que também escreve sobre essa travessia e sobre essa tempestade, ele é um historiador. Então, ele recebe essas informações, então ele as escreve. Por ser um historiador e médico, a visão de quem vai contar uma história, de quem vai fazer uma narrativa de algo que ele está ouvindo, é diferente de quem estava no barco no dia da tempestade, que era o caso de Mateus. Na questão de Marcos, ele recebe todas essas informações de Pedro. E Pedro também estava naquele barco. E Marcos vai escrever para quem? Aos romanos. Então essa carta aqui de Marcos, e quando ele vai dar ênfase a essa grande tempestade que nós vamos ver aqui, Marcos então ele está enfatizando aos romanos. Por quê? Porque o romano, ele já tinha uma percepção, ele gostava de histórias de guerra, de histórias de aventura, de uma história assim com mais emoção. Então a narrativa de Marcos, ela é diferente do historiador Lucas e diferente também de Mateus e de Pedro, que estavam ali naquele barco. Então Pedro está narrando como foi. Lucas, pela mesma forma, ouve como foi tudo feito e transcreve. Mateus estava no barco e ele conta essa história, essa passagem aos judeus. Agora, o que eu quero que você entenda aqui? Abrindo essa introdução, então nós entendemos. Marcos não estava naquele barco, ele ouve de Pedro. Mateus estava e Pedro estava. Agora, a quem ouvir? A quem nós devemos dar ouvido? O que me chama a atenção é que quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10, lá diz assim: No mundo há muitas vozes e nenhuma delas é sem sentido. Ou seja, nenhuma voz, ela não tem um porquê, ela não traz em si uma história, ela não traz em si os seus porquês. Toda voz, ela tem um porquê. Nenhuma voz, ela é sem sentido. Nenhuma fala não tem um propósito, não tem um objetivo. É isso que nós queremos que você comece a entender nessa introdução. Naquele dia, abre aqui a narrativa dizendo isso no versículo 35 de Marcos capítulo 4. Que dia? Que dia é esse? No dia em que ele estava falando, preste atenção, a explicação da parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, e aí ele vem explicar por que ele está falando por parábola, e quando ele termina essa explicação, neste dia, ele vai dizer para os seus discípulos: passemos para outra margem. Para vencer nessa vida, eu não posso ser grama, e eu também não posso ser um arbusto. Eu tenho que ser uma árvore, eu tenho que ter raiz profunda. No Salmo 92, 12, diz que o servo do Senhor, o justo, ele vai florescer como a palmeira.
e como cedro no Líbano. Essa palmeira aqui em questão, dentre muitas espécies, essa aqui, se ela tiver 20 metros de altura, é proporcional à sua profundidade. Ou seja, virão tempestades, virão lutas, mas ela vai permanecer firme, porque o que sustenta uma árvore não é o que está acima, é o que está abaixo. É a sua raiz e a sua profundidade. Então, a questão aqui é, nós, para vencermos os desafios da vida, não podemos ser superficiais no que diz respeito às questões de Deus. Nós não podemos andar só na crista da onda. Teríamos que ser como mergulhadores, aqueles que vão no profundo para descobrir coisas extraordinárias. Então Deus não quer que eu e você estejamos na poça d'água. Agora aqui no versículo 35, e disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. A quem ouvir? A primeira voz na tempestade é a de Jesus. Então é essa aí que eu preciso ouvir. E a voz de Jesus está dizendo, passemos para outra margem. Dentro desta frase, fala aqui comigo, meu irmão, onde está escrito promessa de facilidade, promessa de que não haveria dificuldades, promessa de que tudo ia transcorrer como uma viagem num cruzeiro? Não tem. Então Jesus não prometeu uma viagem fácil, e sim que chegaríamos do outro lado, que a frase é, passemos para outra margem. Vamos atravessar. Aqui eu quero que você aprenda uma lição. Lá em Gênesis, no versículo 14, se não me trair aqui a memória, deixa eu ir lá ler com você, para que você entenda. Em Gênesis 14, versículo 13, Abraão é chamado de o hebreu. Por quê? Porque a palavra hebraica hebreu, que é ivri, significa atravessador. Aquele que sai de um ponto e chega do outro. O que eu quero que você entenda nessa passagem? Quando Jesus diz para os seus discípulos, passemos para outra margem. É Jesus que eu preciso ouvir. Ele não me garantiu não haver tempestade. Jesus não garantiu para ninguém que não haveria problemas, mas na sua frase está escrito, passemos para outra margem. Vamos chegar do outro lado. Quando a tempestade vem, a primeira percepção que nós temos é um desespero por parte dos seus discípulos. E a coisa está ficando complicada ali, e as ondas cada vez mais altas e cada vez mais fortes. Quando Jesus levanta, esse texto, se você pegá-lo ele no hebraico, você vai ver Jesus dizendo assim, emunateren, não tendes fé? O que Jesus estava dizendo na síntese é, ei, vocês não são hebreus? O que Jesus estava dizendo? Vocês são aqueles que atravessam. Vocês não são aqueles que morrem no meio, no início. Nós somos atravessadores. Nós somos filhos de Abraão. Assim como Abraão saiu de um ponto e ele chegou no outro, nós também vamos. Em João capítulo 16, versículo 33, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então o que nós precisamos entender? Jesus não promete nenhuma viagem fácil. Ele nos promete chegar do outro lado se a nossa fé não desfalecer. Se nós exercitarmos a nossa fé durante as adversidades da vida. É isso que ele está falando aqui. A promessa dele é, vamos chegar do outro lado. Então, a quem você deve ouvir é Jesus. A quem você tem que ouvir na tempestade? Aquele que prometeu dizendo, nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar onde precisamos chegar. Aqui o que nós estamos percebendo é que a primeira voz na tempestade é a de Jesus. E essa primeira voz está dizendo para mim e para você,
atravesse, não pare, não desista, ainda não é o fim. Ao falar isso, ao dizer no versículo 35, passemos para outra margem, a convicção é, podem vir lutas, podem vir adversidades, poderão vir problemas, mas eu vou chegar do outro lado. Eu não vou ficar aqui e morrer na beira da praia. Eu vou atravessar, porque quem está me dando essa palavra é o Senhor Deus. Agora, no mundo existem muitas vozes. Nenhuma delas é sem sentido. Todas têm um porquê. Mas a voz que eu devo ouvir agora é a voz de Jesus. Então, qual é a diferença entre Jesus e Jonas na tempestade? Qual que é a diferença? Jonas, você se lembra, capítulo 1, lá, versículo 5, o barquinho estava afundando, o pessoal estava aliviando carga, mas Jonas estava dormindo. E aqui na leitura que fiz, também diz que Jesus estava dormindo na polpa daquela embarcação sobre um travesseiro. Qual é a diferença de Jonas dormindo durante uma tempestade e de Jesus dormindo durante uma tempestade? Um tinha uma sensação de paz e de tranquilidade, que era o Jonas. Ter uma sensação, um sentimento de paz não significa tê-la. Jesus tinha convicção. É diferente entre eu ter uma sensação de paz e ter uma convicção de paz. Só quem tem convicção dorme durante uma tempestade, porque ele sabe quem é o piloto do navio, ele sabe quem é que ele pode de fato estar descansando. Se não me trai a memória, essa semana eu ouvi uma ilustração muito interessante de uma garotinha. Não me lembro se foi o pastor Cleison que contou essa ilustração, mas ela vem bem a calhar aqui nesse momento para essa mensagem. A narrativa é a seguinte, que tinha uma garotinha, ia embarcar numa viagem e quando ela entra no avião, todo mundo um pouco apreensivo, porque viagem aérea a gente sabe como é que é, não pode dar problema. Aquela menina está lá desenhando tranquilamente e tal. De repente, num dado momento dessa viagem, houve uma grande turbulência. E o avião então começou a sacudir bastante. E todos os passageiros estavam assim meio que atônitos, preocupados. E aquela menininha brincando e rindo, de repente a sua companheira ali do lado da poltrona diz para ela: ei, você está desenhando? Você não está com medo? A menininha olhou para ela sorrindo e falou assim: não estou com medo não. E aquela pessoa então perguntou: mas por que você não está com medo? O avião está sacudindo tanta turbulência. A menina virou e falou: é porque o meu pai é o piloto. Então, quando eu sei que é Deus que está no controle da minha vida, esse navio pode sacudir, esse avião pode enfrentar toda e qualquer turbulência. Eu sei quem está no controle da aeronave, eu sei quem está no controle da minha vida. Ter Jesus no nosso barco não significa isenção de problemas, não significa isenção de lutas e de tempestades. Ter Jesus no barco é a plena convicção de que ele vai chegar do outro lado, meu irmão. Lutas todos nós teremos, adversidade todos nós vamos enfrentar, mas a convicção que nós precisamos ter é de que vamos chegar do outro lado. Quando eu olho para a epístola de Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, lá no versículo 9, a Bíblia diz assim: resistiu-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhadas pelo mundo. Aqui nessa tempestade de Marcos, não era só o barco de Jesus que estava. Havia outros barcos que também estavam acompanhando e que também estavam enfrentando tempestades. Então o que eu preciso entender? Não é apenas você ou eu
que estamos enfrentando problemas. Muitas pessoas também estão enfrentando problemas. E eu preciso crer que, independentemente da tempestade, Jesus está no controle. Só quem tem a convicção dorme no dia da tempestade. Então, Jonas tinha uma sensação, Jesus tinha a convicção. Em Salmo, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz assim: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Esse foi um dos primeiros salmos que eu decorei na minha vida. Desde criança, na sala da casa da minha mãe, dos meus pais, havia esse quadro lá com um abajur e do lado estava escrito esse salmo: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Só Deus pode nos fazer dormir com tranquilidade no dia de uma tempestade. Por quê? Porque nós cremos que é Deus que está no controle dessa embarcação, que é Deus que está no controle de tudo. Ainda que pareça um caos à nossa volta, ainda que o mundo pareça estar desestabilizado, e ainda que ele esteja, Deus sempre está no controle. Essa é a diferença de Jonas e de Jesus numa tempestade. Um tem sensação de paz, o outro tem convicção dela. Ele é o príncipe da paz. O interessante aqui é que Jesus dá uma ordem antes do problema. Então, quando a tempestade chegar, enfrenta. Quando Jesus falou, olha, passemos para outra margem, o mar estava calmo, não tinha tempestade, não tinha sinal de chuva. Quando Deus, através de Cristo, deu a ordem para os discípulos, passemos, não havia problema nenhum. Então, se é Deus que está te dando uma palavra agora, se Deus está dizendo ao seu coração, passemos, vamos à frente, vamos adiante, pode ir tranquilo. Se a tempestade vier, lembre-se, foi Ele que disse, passemos. Então, a palavra final é dele. É a Ele que eu tenho que ouvir. É a Ele que eu preciso ouvir. Em Romanos 10, 17 diz, ora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando a tempestade chegar, lembre-se, quem foi que falou para você, passemos para outra margem. Eu não sei quais as tempestades você tem enfrentado, mas eu sei que se Deus estiver no teu barco, você vai chegar do outro lado. Porque é essa voz que eu preciso ouvir durante a tempestade. E aqui no versículo de Marcos 4, 37 diz assim, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Marcos dá uma grande ênfase aqui. Ele dá uma ênfase aqui muito grande quando ele vai falar da tempestade. Porque a quem ele está escrevendo, que é um público romano que irá ver e perceber isso, então ele dá ênfase. Olha, não foi uma tempestade comum, não é aquela tempestadezinha que a gente enfrenta de vez em quando, não. Essa foi algo extraordinário, foi atípico. Mas quando uma tempestade atípica vier contra a sua vida, lembre-se que foi Deus que falou, passemos para outra margem. Lembre-se, eu e você somos hebreus. Amém? Olha, hebreu eu expliquei que já no início, ivri é atravessador, é aquele que sai de um ponto e ele chega do outro. Você não vai morrer na beira da estrada, você não vai parar no meio do caminho, porque você é hebreu, assim como eu e você fomos enxertados em Cristo. Ó querido, então creia nisso, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, nós vamos chegar do outro lado, porque Deus está no controle da nossa vida. É Deus quem manda. E se ele falou passemos, pode ser uma ênfase muito bem colocada por Marcos. Não foi uma tempestade comum, não. Foi uma grande tempestade. Mas Jesus está
no comando. E é isso que importa. É Jesus no barco é que vai fazer com que eu e você vençamos as adversidades. Então a primeira voz que eu preciso ouvir é a voz de Jesus. Porque é essa voz que disse: passemos para outra margem. Talvez agora você se pergunte: pastor, então qual é a segunda voz? A primeira voz é a de Jesus: passemos. Existe uma segunda voz na tempestade? Existe. Versículo 38 de Marcos, capítulo 4. Olha o que a Bíblia diz. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Qual é a segunda voz na tempestade? Vamos perecer. Agora acabou mesmo, agora deu, agora a gente morre. Agora não tem mais escapatória, agora complicou. Porque essa tempestade ela é diferente, essa tempestade não é como as outras não. Agora acabou para o Brasil, agora acabou para o planeta. Gente, vocês não estão entendendo. A questão é uma proporção, agora é global, não é só local. Jesus falou: passemos. Essa é a primeira voz que eu tenho que ouvir. Mas a segunda é: agora deu ruim. Agora acabou. Agora a gente morre. A minha pergunta para você agora, que está aqui ligado comigo nessa devocional é: como você se comporta com a chegada de uma tempestade? Como você se comporta quando um problema vem? Jesus dorme. Jesus descansa. Jesus pega um travesseirinho e vai dormir. Como você se comporta? Uns começam a escabelar. Agora é a crise. Agora tá ruim mesmo. Agora vai, olha, se no Brasil não voltar, se não for na próxima semana, acabou. Porque agora, ó, essa é uma grande tempestade isso daí. Isso não é uma tempestade. Isso é um tsunami. Acabou. Jesus na tempestade dorme. Por quê? Porque ele preside sobre uma tempestade, ele preside sobre os dilúvios e ele presidirá para sempre, já declarou o salmista Davi. Ele está no controle. Quem está no controle pode dormir durante uma tempestade. É isso que eu preciso entender. Há quem ouça mais a tempestade do que ao Senhor Jesus. Você está dizendo que é cristão, você está dizendo que você tem fé, você diz que você é de Deus, mas quando a tempestade vem, você fica desesperado. Quando a tempestade vem, você já começa a fazer conta. E agora tem isso aqui, nossa, agora tem aquilo. Meu Deus, olha, não vai dar, o orçamento está estourado, querido. Quem precisa de um milagre tem que dispensar a calculadora. Porque milagre acontece no campo da fé e do sobrenatural. Quem fica no campo da matemática, fica no campo da lógica. E Deus não trabalha na lógica, Deus trabalha no sobrenatural. Vou te provar. As águas em Mara estavam amargas. Olha o processo que foi para a água ficar doce. Eu nunca vi aquilo. Coloca água aí nas talhas. Leva ao mestre-sala. Já não era mais água. Houve uma transformação ali. Onde que está a lógica nisso? Eu vou cuspir aqui e vou fazer um lodozinho. Passou nos olhos do cego. Vai lá no tanque e se lave. E ele voltou a enxergar. Cadê a lógica? Mestre, despeça essa multidão. Tem muita gente aqui. Eram quase 5.000 homens, fora mulher e criança. Alguns historiadores vão chegar à matemática de quase 20.000 pessoas naquele lugar. Jesus vira e fala: dá-lhes voz de comer. O André, muito racional, diz: mas mestre, o que é 5 pães? Para essa galera aí, mestre. Senhor, 5 pães, 2 peixes para essa turma aí não é nada.
E ele induz o diminutivo, peixinhos. Mas a Bíblia diz que ele alimentou aquela multidão com aqueles pães e peixes. Sim ou não? Qual é a lógica? Não tem. Porque nós não trafegamos no campo da lógica, nós estamos navegando no campo da fé. E fé é trazer o que não existe à existência. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz: ora, a fé é o firme fundamento, é uma plena convicção das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera. Hebreus 11, 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que dele se aproximam entendam que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então eu preciso entender que milagre acontece no campo da fé e não no campo da lógica. Irmão, o mar abrir, eu já vi muro de bambu, de placas, de tijolos, de pedra, mas eu nunca vi muro d'água. Mas a Bíblia diz lá em Êxodo 14, que houve uma parede de um lado e do outro era de água. Há quem diga que não, porque houve um fenômeno na natureza e a maré baixou e ficou ali com mais ou menos 20 centímetros de água. Aí eu quero dizer para essa galera que fala que houve um fenômeno que foi natural, que a maré baixou e que o povo passou e com 20 centímetros d'água, que se isso aí aconteceu, então o milagre foi muito maior do que se a água tivesse abrido e o povo tivesse passado em terra seca com uma parede de água de um lado e do outro. Pastor, mas como assim um milagre maior? Muito maior, porque Deus matou e sepultou o exército de Faraó inteiro com um palmo d'água. Querido, milagre é no campo da fé, nunca vai ser no da lógica. Aqui eu preciso entender que tem gente que está ouvindo mais a tempestade do que Jesus. A segunda voz aqui é a voz da tempestade. Vão morrer, vão perecer, agora eu não vou conseguir. Mas a primeira voz está dizendo que para mim e para você, vamos passar para o outro lado. Vamos passar para o outro lado. Jesus não garantiu viagem tranquila, ele garantiu que nós vamos chegar. Ele não falou que nós não vamos ter atribulações, nós não vamos ter lutas e adversidades. Ele garantiu, vamos chegar do outro lado. Agora, o que é que eu quero que você perceba aqui? A função da tempestade é diminuir a palavra de Deus e aumentar o medo em você. A tempestade só tem essa função aqui. Diminuir a voz de Deus e aumentar teu medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O medo nos paralisa, o medo nos trava. Não esse medo comum, medo natural. O medo natural e comum, ele é tranquilo, ele é até bom. Esse medo natural que não me permite fazer uma ultrapassagem perigosa na estrada. Esse medo natural que é importante, que não me permite andar na sacada do meu prédio, no corrimão dele ali, no guarda-peito ali. Esse medo é bom. Quando é que ele se torna prejudicial? Quando ele se torna um pânico, um pavor. Aí ele nos trava. Você lembra do filme? A mocinha está fugindo do bandido, ela vai entrar no carro e ela está tentando colocar a chave ali no tambor, na porta, aí a chave cai, você do lado de cá fala, meu Deus, mas que menina incompetente, ela não consegue abrir a porta do carro. Aí de repente ela consegue, aí quando ela fecha a porta, agora ela está tentando colocar a chave na ignição, aí a chave cai de novo e ela começa a embolar, e como é que o maníaco vem? Andando, tranquilo, sossegado, porque ele já conseguiu desestabilizar a mocinha. Ele já conseguiu gerar nela pânico. E o pânico faz com que eu e você percamos a habilidade de fazer coisas que fazemos, a gente nem vê. Irmão, a gente pega a chave assim, a gente está conversando com a pessoa e já enfia ela no tambor da porta da casa da gente, a gente já está abrindo, a gente nem olha. A gente faz coisas, mas quando o pavor toma conta, tarefas simples ficam complexas. Então cuidado para que o pavor não entre e você
perca o equilíbrio das suas emoções e venham fazer bobagem. Porque essa é a função da segunda voz. Essa é a função da voz da tempestade. Qual é, pastor? Fazer o medo se tornar pânico. Aumentar o medo na sua vida. Qual é a função da tempestade? Desvalorizar o que Jesus disse. O que Jesus disse? Passemos para outra margem. O que a tempestade está falando? Você vai morrer. Dessa vez você não aguenta. Dessa vez acabou para você, filhão. Já era. Essa agora é diferente de todas. Acabou. Fecha a tampa do caixão e enterra. Foi-se. É isso que a tempestade está dizendo. Mas a tempestade não tem palavra final na minha vida e nem na sua. Quem tem a primeira palavra na tempestade é Jesus. Passemos para outra margem. Então, querido, não deixe a tempestade apagar a voz de Jesus em você. Não deixe essa imprensa que só mostra, meu irmão, é só miséria e tragédia que vende. Eu ouvi um rapaz dizendo outro dia, e é verdade. Se você conta, um garoto está extremamente feliz e ele está de bem com a família, isso não dá notícia. O que dá notícia é, está morrendo. Agora está um negócio terrível mesmo. E é só notícia que a gente está recebendo, é só assim. Está ruim, o negócio está complicado, olha, essa pandemia. Agora não vai dar mesmo não. O meu celular, gente, ele não toca mais. O meu celular tosse. Porque ele só recebe mensagem de vírus, e morte, e morreu tanto, e está morrendo tanto, e agora já tem mais hospitais, e agora vão morrer, e agora que não sei o quê. Meu irmão, praga nenhuma vai chegar à tua tenda. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Isso não me dá o direito de sair de qualquer jeito fazendo qualquer coisa. Eu vou me prevenir, eu vou me resguardar. Mas quem tem a palavra final nessa tempestade, na minha vida e na sua vida, é Jesus. Não vai cair um fio de cabelo da tua cabeça sem a permissão dele, sem a vontade dele. Então, querido, nessa tempestade, tenha convicção de que Jesus está no teu barco. E se ele está, nós vamos chegar do outro lado. Com os hematomas, com os arranhões, mas nós vamos chegar. O importante é chegar. O importante é ter Jesus no barco. Não deixe a tempestade, não deixe esse coronavírus, não deixe essas lutas e essas informações abafar a voz de Deus no seu coração que está dizendo, passemos para outra margem. Você é um hebreu, você não é aquele que morre no meio do caminho, querido, você é aquele que atravessa. Abraão foi o primeiro homem a ser chamado de hebreu, porque ele saiu de um ponto e ele chegou no outro, porque ele não parou no meio da estrada, ele não pereceu, ele chegou onde tinha que chegar. E nós somos descendência dele, nós vamos chegar do outro lado. As maiores religiões no mundo reconhecem Abraão como pai da fé, que são quem? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São as três maiores religiões no planeta. E todas essas três reconhecem Abraão como pai da fé, reconhecem a sua descendência em Abraão. Meu irmão, nós vamos chegar do outro lado, porque quem falou que nós iríamos é Jesus e não a tempestade. Então, entre a voz de Jesus e a tempestade, passou quanto tempo? 5 minutos? 10 minutos? 15 minutos? Meu irmão, talvez alguém orou por você, talvez uma pessoa orou por você e disse, olha, você vai vencer, fica tranquilo, Deus está no controle. Aí seu coração se encheu de alegria. Presta atenção nisso que eu estou te dizendo agora. Alguém orou por você e falou, olha, Deus está no controle, creia, essa vitória é sua. Você falou, amém, eu recebo essa palavra. E foi para casa. Mas quando você chegou em casa, meia hora depois, 1 hora depois, 15 minutos depois, enfim, alguém te ligou e falou, deu tudo errado. Aí o seu coração desespera.
Aí aquela palavra que foi dita, olha, creia, Deus está no controle, Ele vai te dar vitória, a vitória já é sua. Acabou. Porque o que está valendo para você é a voz da tempestade, de alguém que ligou para falar, olha, deu tudo errado aqui. Sabe o que você tem que dizer? Se deu errado agora, ótimo, porque a palavra final ainda está na mão dele. A palavra final ainda está com o meu mestre. Na hora da tempestade, querido, não pula do barco. Na hora do problema, não fuja da igreja. Na hora do problema, não se aparte de Deus. Por quê? Porque você ainda vai contar teu testemunho depois disso tudo aqui. Porque presta atenção, não foi a voz do médico, não foi a voz do advogado, não foi a voz do economista, não foi a voz do governo, não é a voz de pessimistas. A voz final na sua vida é a de Deus, porque a tua vida está nas mãos dele. A palavra final, quem tem, não é médico, não é advogado, não é economista, não é governo. A palavra final está nas mãos de Jesus, é nas mãos dele. Tudo que eu e você temos é Deus. Então não me interessa. A primeira voz da tempestade foi: passemos para outra margem. A segunda voz da tempestade: vamos perecer, acabou, não vai dar. Mas eu ainda continuo com a primeira voz: passemos para outra margem. Passemos para outra margem. É Ele que está no controle. Quem não acredita, presta atenção, meu irmão, que seu barco vai chegar do outro lado. Quem não acredita que você vai vencer essa tempestade, quem não acredita que você vai vencer essa tempestade, essa enfermidade, essa crise financeira, é porque não sabe quem é o Deus que você serve, porque se elas soubessem, não falariam tal asneira. É isso aí que você tem que crer. Quem está dizendo, não, mas está difícil. Quem está dizendo, não, está complicado. Não, essa catástrofe é de esfera global. Não conhece o Deus que nós servimos. Nós temos um Deus que transforma o caos em um planeta habitável. Lá em Gênesis nós vemos isso. Havia caos. Havia trevas. E tudo foi criado através do poder de quê, gente? Da palavra. Em João 1,3 diz, olha, foi a palavra. E disse Deus. Eu quero ler com você essa passagem, que é uma reprise de Gênesis, que está no Evangelho de João, no capítulo 1, que diz assim, no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então lembra que a palavra tem poder para construir, para edificar, mas dependendo de quem vem essa palavra, ela pode destruir e minar a tua fé. Então na tempestade, ouça a voz de Jesus que disse, passemos para outra margem. E não a voz de quem está dizendo, vão perecer, já era, agora deu ruim mesmo, agora não tem mais como, porque agora essa crise nunca aconteceu. Eu e você não vivemos em crise, nós vivemos em Cristo. E quem está dizendo que não vai dar certo, é porque não conhece o Deus que você serve. Então creia nesse Deus, Ele está no controle. Amém? A tempestade vem para revelar o quê? A falta de fé. Tempestade revela quem é de Deus e quem não é. A tempestade mostra quem tem fé e quem acha que tem. Olha aqui para você ver. Em Marcos 4, agora aqui no versículo 40, olha o que Jesus vai falar para essa turma. Então lhes disse, por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Aqui esse texto no hebraico é que eu gosto. Emunateren. Vocês não são hebreus? Vocês não são daqueles que saem de um ponto e chegam no outro? A tempestade vem para provar a minha fé e a sua.
para mostrar se eu sou um atravessador ou se eu sou aquele que sucumbe diante das adversidades da vida. Timidez aqui não tem a ver com esse temperamento. Tem gente que acha que os tímidos não vão herdar o reino dos céus. Que é aquela pessoa que é um pouco retraída. Isso aqui não tem nada a ver com isso. Tímido é aquele que conhece, é aquele que sabe, mas que não opta por fazer. Ele não se arrisca. Aqui que está a diferença de um tímido, que é uma questão de personalidade, a pessoa um pouco mais retraída. Porque Jesus está dizendo, ei, vocês estão andando comigo. Vocês têm visto tudo que tem sido feito. Vocês ainda não exercitaram a fé, por quê? Eles mesmos poderiam ter resolvido aquele problema, meus irmãos. Mas por que não fizeram? Porque ouviram a tempestade. Porque alguém naquele barco gritou, vamos perecer. Alguém no barco não gritou, eu vou morrer. Não, vamos. Botou, já que estava todo mundo no barco, então, todo mundo aqui está lascado. E Jesus levanta e fala, pera lá, vocês não têm fé não? Vocês acreditam num jornal? Vocês acreditam em mensagens de fake news? Vocês acreditam nessa bobagem aí? Vocês não têm fé não? O que gera fé? O que pode produzir fé? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a tempestade? A fé vem pelo ouvir e ouvir o Jornal Nacional? A fé vem pelo ouvir e ouvir essas mensagens distorcidas? Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que produz fé é a palavra de Deus. E isso só pode ser se a fonte for confiável. E a fonte aqui, querido, é Jesus Cristo. E é Ele que falou, passemos para outra margem. Passemos. Então, o que gera fé? É a mesma coisa que gera o desespero. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, o desespero, a depressão, a angústia, o rancor, a mágoa também vem por aquilo que eu ouço. Se entrar aqui e descer para o meu coração, está acabado. Mas se entrar aqui e descer para o meu coração, passemos para outra margem, nós vamos vencer, então nós vamos. Então nós vamos. Vamos sim. Então nós precisamos entender isso aí. Tempestade não se vence com inteligência. Tempestade se vence com fé. Amém? Tempestade não se vence com força. Tempestade não se vence com inteligência. Tempestade se vence com fé. É com fé que nós vamos vencer a tempestade. A fé me faz enxergar Jesus na tempestade. Quando é que eu descubro, então, pastor, que eu tenho fé? Quando eu consigo andar por sobre as águas e não me distrair. Quando eu consigo andar por sobre as águas e não perder o foco de onde está Jesus na tempestade. Então eu tenho fé. Nada vai me distrair. Nada. Nada vai me separar. Porque o meu foco não muda. Continua em Jesus. Então a primeira voz na tempestade é a de Jesus. Passemos. A segunda voz na tempestade é: vamos perecer. Acabou para nós. E eu quero ir para o final dizendo: qual é a terceira voz na tempestade? Quem é a terceira voz na tempestade? Versículo 39 de Marcos capítulo 4. Olha a terceira voz aí em ação, olha. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Olha que interessante. A primeira voz era de quem? De Jesus. Passemos. A segunda voz, da tempestade. Vamos morrer. A terceira voz, acalma-te. É a de Jesus, gente. Quem tem a primeira e a última palavra na sua vida é Jesus. É Jesus que tem a primeira e a última palavra. Ele é o Aleph,
e ele é o Tav. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. A palavra final nessa tempestade que o mundo está enfrentando ainda está com ele. A palavra final ainda é dele. E a primeira também, que diz para mim e para você: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque sou eu que te sustento. Não temas, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo com a minha destra fiel. Não temas. A primeira palavra é a dele. E a última também, que é: acalma. Calma. É aquela música, né, que a gente ouve muito. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico essa canção para sua alma. Deus está no controle. Fique calmo. Porque se você perder o equilíbrio, até o que você sabe fazer, você não vai saber como faz. É simples assim. Quais são os ventos que provocam tempestade, gente? Quais são os ventos que promovem tempestade? Você já parou para pensar? Que tipo de vento que gera a tempestade? Vai dar não, hein? Tá difícil. A crise tá feia. Vai morrer milhões, hein? Você já viu os hospitais que eles estão construindo aí, ó? Estão dizendo que daqui 10, 15 dias, ó, vai dar para ninguém não, hein? Vai morrer muita gente, tá? O troço tá feio. Quais são os ventos que promovem tempestade? Você já parou para analisar que para que a sua voz saia, o ar passa pelas suas cordas vocais e gera uma vibração, e é então o som, a voz, a fala? A grosso modo aqui que eu estou te falando para você entender. Quando alguém faz uma traqueostomia, já viu aquele furinho que fica aqui? Algumas pessoas, para falar, tem que tampar aquele furinho, porque senão o ar sai todo por aqui e a fala fica comprometida. Então, quais são os ventos que geram tempestade? Você está me entendendo? Eu sei que você está, porque você tem a mente de Cristo. Cuidado, meu irmão, com quem você anda, para quem você anda emprestando o seu ouvido. Pode gerar tempestade. Agora deixa eu te falar, a tempestade veio, você pulou do barco? Você pulou fora? Jesus só tem compromisso com quem está no barco. Jesus só tem compromisso com quem está na presença dele, em obediência. Então, se você pulou fora do barco, se você saiu da igreja, se você se desviou, o tempo é agora. Volta para o barco. Volta para o barco. Ele está lá, ele vai ao seu encontro, querido. Nas tempestades da vida, Jesus está no controle. Jesus está no controle. Se você está desviado, se você está decepcionado com pessoas, querido, Jesus nunca te decepcionou, e ele jamais irá te decepcionar. O seu negócio é com Jesus, é ele. Irmão, eu quero encerrar aqui para a gente orar. E se você pegar aí, essa eu tenho que ler para encerrar com chave de ouro. A primeira voz na tempestade é a de Jesus. A segunda voz é a da tempestade, mas a terceira também é a de Jesus. Jesus falou, passemos. A tempestade veio para dizer, vamos morrer. Jesus vem agora na terceira voz na tempestade dizendo, calma. Você se lembra qual foi a primeira voz e o que ela disse? Passemos para outra margem. Capítulo 5 de Marcos. Você sabe como é que começa? Olha aqui. Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Você sabe como é que começou o capítulo 5? E chegaram do outro lado. O que Jesus tinha dito? Passemos para outra margem. E o capítulo 5 abriu dizendo, e chegaram. Enfrentaram tempestade? Enfrentaram.
Teve luta? Teve. O negócio foi feio? Foi. Mas Jesus disse, passemos. E o que aconteceu? Passou. Então, para de acreditar no que o homem está dizendo. Para de acreditar nessas informações comprometidas por uma imprensa tendenciosa. Para de acreditar em fakes e acredite, porque aqui não é fake, aqui é fato, aqui é real. Aqui, querido, eu creio até na capa. Eu acredito até nessa capa aqui, ó. Então, querido, é aqui que está a minha base de fé. É aqui que está dizendo, nós vamos passar para o outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Porque foi assim que encerrou essa tempestade. E chegaram do outro lado. Então acalma teu coração. Descansa. É um hino do cantor cristão que diz assim: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Se o mundo está aí tentando te desestabilizar, fica tranquilo. Aquele que preside as tempestades e os dilúvios está na sua vida. E ele está dizendo para você, nessa manhã, acalma. Eu estou no controle. Amém? Que essa palavra tenha abençoado grandemente a sua vida. E eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Grande Deus e Pai, sabemos, Deus, que a primeira palavra nessas tempestades que estamos enfrentando é tua. E a sua palavra diz que nós vamos vencer. E a tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não vamos ser atingidos. É a tua palavra. É a sua palavra e ela é a final, ela é a última palavra. Está com o Senhor. Deus, se estas vidas pularam fora do barco, se desviaram e elas estão voltando agora, Senhor, cuida delas, sustenta e fortaleça, Senhor, durante essa tempestade. Porque nós vamos vencer para a glória do teu nome, em o nome de Jesus.